Fala aí, guerreiros e guerreiras, tudo bem? Gente, eu já tava até com saudade de entrar nesse rolê aí com vocês. Afinal, a gente fez aí, sei lá, quase uma semana de pancadão de uma aula atrás da outra. E aí eu já falei, meu, cadê a galera? Vamos lá, eu quero trabalhar um pouco. Professor Silvestre e o professor Jean falavam, não, Baglini, você vai escrever PDF. E aí fiquei essas 2 semanas escrevendo PDF, que inclusive é o PDF da salvação. Que trabalhão que vocês estão me dando, hein, galera? Mas olha, gente, tudo isso por um objetivo muito nobre, a aprovação de vocês no concurso da PMPR. Galera, vamos geral começar e compartilhar esse vídeo, vamos geral já dando o like, afinal, gente, conhecimento bom é aquele conhecimento compartilhado. Lembrando que vocês são os 20%, é isso mesmo, 20%. Para quem viu a aula do professor Silvestre ontem, show de bola, hoje está aqui comigo, amanhã com o professor Jean. Aliás, a aula do professor Jean será aqui no meu canal, Professor Baglini, então quem já não é inscrito, partiu se inscrever, gente, ter força, foco, fé que vocês conseguem. E hoje nós vamos discutir um assunto extremamente importante, mas assim, muito importante. Inclusive, tá no edital da PMPR e se destrincha em vários elementos. Hoje, nós vamos discutir sobre a Era Vargas, um período que durou 15 anos no Brasil. E olha, gente, discutir Vargas é muito importante para a gente entender não só o contexto e a importância histórica para a prova, para realizar a prova, mas também compreender principalmente como o Brasil conseguiu, em pouco tempo, quase que sair de uma estrutura que era meramente agrária exportadora para se tornar uma gênese de um processo urbano e industrial. Beleza, galera? Vamos juntos até o final. Vamos juntos. Pega o caderno, pega a caneta, separa o café, separa a água, porque hoje, como sempre, todas as aulas é no pancadão. Vamos lá! Bom, gente, hoje nós vamos discutir sobre a Era Vargas, um período que vai compreender o Brasil de 1930 a 1945. Importante, entender a Era Vargas é entender um antes e um depois de um Brasil, digamos, muito mais agrícola para o início de um país mais urbano e industrial. Além, claro, de uma mudança, de uma ruptura na estrutura política que estava moldada na antiga República Velha Brasileira. Pois, como vocês bem sabem, da proclamação da República até 1930, quando Getúlio Vargas vai assumir de fato o poder no país, e isso é muito importante, a economia, a estrutura política do país era moldada apenas por políticos concentrados nos estados de São Paulo e nos estados de Minas. Ou seja, eles organizavam toda a estrutura política para manter a sua estrutura econômica, pecuária, no caso de Minas Gerais, e agrícola, no caso de São Paulo. Tanto que a gente conhece toda essa estrutura política que edificou a República Velha como política do café com leite, como uma política oligárquica. Então, para além de uma mudança na estrutura agrícola do país para uma transição para uma estrutura urbana e industrial, nós também tivemos, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, uma grande e importante mudança na política do país. Em outras palavras, o cenário de quem iria mandar no país mudaria. Olha que interessante. Então, compreender Era Vargas não é só compreender uma mudança meramente de governo, mas é compreender principalmente uma mudança na estrutura sociopolítica brasileira. Entretanto,
o governo de Vargas ele vai ser dividido em quatro momentos. Vou colocar 3, mas 4 momentos. E eu já quero que vocês tomem nota. Para Getúlio Vargas assumir o governo, aconteceu a Revolução de 30. E isso é o primeiro ponto, Revolução de 30, uma parte. Posteriormente, ele vai se organizar no governo provisório. Depois do governo provisório, ele vai passar pelo governo constitucional. Depois do governo constitucional, vai entrar no Estado Novo, o período da ditadura de Getúlio. Ou seja, 4 períodos, 1 pré e 3 durante. Revolução de 30, governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Então isso já é importante entender. Aí você deve estar pensando, nossa, professor Baglini, mas tudo isso, sim, foram 15 anos no poder nessa era Vargas, de 1930 a 1945. Depois, quando o Getúlio volta lá na década de 50, já é uma outra história, um outro rolê, beleza? Getúlio volta lá na década de 50, no braço dos povos, mas o contexto de era Vargas está aqui. Vamos começar então, claro, pelo começo. Para Getúlio Vargas, para iniciar a era Vargas no país, era necessário que Getúlio fosse o presidente do país. E a ascensão de Getúlio Vargas ao poder no país se deu por alguns motivos, sobretudo econômicos. Muitos historiadores costumam colocar a crise de 29, que aconteceu lá em Nova York, a queda da Bolsa de Nova York, a primeira grande crise do capitalismo, como um dos principais expoentes e consolidação do governo de Vargas aqui no país. Pois um dos principais produtos atingidos lá na crise de 29 foram produtos de gêneros tropicais. Pois é. Como vocês bem sabem, olha as coisas fazendo relação. O Brasil, na década de 20, o Brasil nos primeiros anos do século 20, ele se pautou pela exportação, sobretudo de café. O café trazia muito capital para o Brasil e o sistema político brasileiro era muito organizado sobre este produto. Beleza? Então, a importância principalmente do estado de São Paulo, parte do Rio de Janeiro, norte do Paraná, na produção e exportação de café era muito evidente. Tanto que o sistema econômico brasileiro, por muito, era concentrado neste produto. A partir do momento que você tem uma queda da Bolsa de Valores a nível mundial e um dos produtos atingidos, não só o café, mas um dos atingidos é o café, você vai entrar aqui no país, olha só, esqueci, numa grande recessão econômica. Pois é, e aí a partir do momento que você entra numa grande recessão econômica, aquela política oligárquica que só estava no poder devido à manutenção do café e também da sua estrutura política, começa a entrar em declínio. O que você vai ter aqui devido à crise de 29? Uma crise política. E convenhamos, nesse contexto, era tudo que quem estava do lado de fora e queria assumir o poder queria. Como que a gente sabe? Com essa crise política começa a ocorrer os partidos tradicionais brasileiros, tanto o Partido de Minas quanto o Partido de São Paulo, eles começam a rachar. Claro, gente, todo mundo abraça todo mundo quando o dinheiro entra. Todo mundo ajuda todo mundo quando a grana tá no rolê. Todo mundo ajuda todo mundo quando você tá no poder. Entrou uma crise política, duvido as pessoas continuarem na mesma amizade. E aí, tanto o Partido Republicano Paulista quanto o Partido Republicano Mineiro, os partidos da política do café com leite, começam a rachar. Então aqueles acordos de cavalheiros que eles tinham para assumir o poder começam a rachar. Pois é, vamos ver quem chega primeiro numa estrutura econômica mais estável, porque o café tá tudo quebrado, o Brasil tá todo quebrado, o Brasil tá todo ferrado. Com isso, lá no Rio Grande do Sul, começa a surgir um outro partido, que vai ser a Aliança Liberal. É importante destacar, amores, que a Aliança Liberal, que inclusive é um partido de Getúlio Vargas para assumir o rolê, muitos aqui da Aliança Liberal que compuseram a Aliança Liberal eram dissidentes do Partido Republicano Paulista, dissidentes do Partido Republicano Mineiro, muitos aqui do movimento tenentista. Então repara que a Aliança Liberal surgiu um pouco forte. Mas também é importante destacar que o Partido Comunista Brasileiro, já de vertentes mais
comunistas, enfim, também emerge neste cenário. Importante, grandes mestres, é em cima deste cenário, por isso que eu destaquei aqui para vocês, que as eleições vão acontecer. Só que eleições, tecnicamente, já fora daquele contexto da política do café com leite. E aí vai ocorrer um movimento de 30, Revolução de 30. Acontecem as eleições, Getúlio de um lado, pela Aliança Liberal, outros partidos menores também concorrendo, e do outro lado, Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista. Foram os dois que encabeçaram a eleição. Quem vai vencer as eleições? Quem vai vencer as eleições é Júlio Prestes. Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista. Cara, na hora que Júlio Prestes é eleito, geral, principalmente da Aliança Liberal, fala, é fraude. É fraude, não tem como. A questão aqui não é discutir se foi fraude ou não, mas se a gente analisar todo o contexto histórico, o Partido Republicano Paulista, já desde o período da política do café com leite, sempre teve forte influência. E o negócio vai ficar muito feio, porque a partir do momento que o eleito não é reconhecido pela população, não é reconhecido pelo partido de oposição, não é reconhecido pelo candidato que participou do pleito junto contigo, a crise política e também social, já somada à crise econômica, está instaurada no Brasil. Não tem jeito. Aí, o que vai acontecer? E isso vai ser um grande BO. O vice de Getúlio Vargas, o vice da chapa de Getúlio Vargas, ele é assassinado. Então rola o assassinato de João Pessoa. João Pessoa é assassinado. E isso vai aumentar os ânimos de tal maneira porque muitos julgam que quem assassinou João Pessoa foram a antiga classe oligárquica cafeeira do estado de São Paulo por medo dessa ruptura política. Então o cenário estava montado. E aí, em 1930, tanto Mena Barreto, militares cariocas, tanto Mena Barreto quanto Tasso Fragoso, eles vão depor o Washington Luiz. Washington Luiz, último presidente da República Velha do Brasil. E aí se vira a chavinha na história política brasileira. Alguns chamam de movimento de 30, outros chamam de Revolução de 30. De fato, é uma revolução, porque é uma mudança muito grande na estrutura econômica, política e industrial do país aqui nesse contexto. Mas repare que é basicamente um contexto de crise econômica para gerar um conflito político que vai eleger Getúlio Vargas, que era o líder da bagaça toda. Com a eleição de Getúlio Vargas, ele assume o rolê e a gente vai começar, digamos, o primeiro momento do governo de Getúlio Vargas por Getúlio Vargas, que é o governo provisório, que vai durar de 30 a 34. O próprio contexto é muito claro, o governo provisório, porque ele estava assumindo o rolê naquele sentido e era necessário modificar muitas antigas estruturas que ocorriam aqui no Brasil desde a proclamação da República em 1889. Beleza? Em 1800, nossa, como fizesse muito tempo, né? Mas 30 anos já e 40 anos de República Velha. Muito bem. Getúlio Vargas, ele ficou incumbido, assim que ele assume, de convocar uma Assembleia Constituinte, ou seja, de formar uma Assembleia Constituinte para decidir a nova Constituição do Brasil. Uma Constituição que iria substituir a Constituição de 1891, a Constituição da Proclamação da República. Afinal, era uma Constituição que valorizava muito as elites agrárias, sobretudo com o voto aberto. Como vocês bem sabem, o voto até aqui era aberto. Todo mundo sabia em quem você votava, e tinha o voto de cabresto, era perigoso, né? Imagina só você com uma arma na mão e falar, você vai votar em quem? Fala, eu vou votar no Joaquim. Não, você vai votar no Sebastião. Ah, eu vou votar no Sebastião. Então, voto aberto não dá. E entre outras reformas. É muito importante destacar também, grandes mestres, que dentro desse contexto todo,
estava ocorrendo grandes, olha só, vou destacar importante, conflitos políticos. Gente, não foi fácil os primeiros anos de administração getulista, é claro que não foi. Cara, ele tinha a maior parte do Congresso era representada pela elite do café com leite. Então você assume, você tem uns conflitos extremamente sérios. E aí, o que ele vai fazer? Ele basicamente começa a governar o país pela elaboração de decretos-leis. Decretos-leis é aquele decreto que o Poder Executivo tem condição de decidir a lei, de decretar uma lei. É claro que precisa de uma análise do Congresso, mas a princípio você vai governando a seu bel prazer. Isso aqui é bem perigoso. Governar por decreto, isso não é nada democrático, beleza? Então você, como Poder Executivo, decreta algo, beleza? Antes de continuar, eu tô vendo que a galera tá chegando, né? E assim, olha só. Antes de continuar, muito importante, não se esqueçam, guerreiros e guerreiras, que na quinta-feira, olha só, na quinta-feira, para quem está acompanhando, para quem já acompanhou a aula do professor Silvestre ontem, discutindo redação, discutindo texto, enfim, meu Deus do céu. Para quem está acompanhando a minha aula hoje, amanhã no meu canal, também a aula do professor Jean. Não esqueça que na quinta-feira o Silver volta. Pois é, o Silver volta é importante. Ele volta com uma surpresa, mas assim, cara, é para garantir a sua aprovação. Gabarita Gel não brinca em serviço. Gabarita Gel quer que todo mundo que esteja aqui vendo, todo mundo, daqui a alguns meses seja nomeado Polícia Militar do Estado do Paraná. Beleza, galera? E olha, tá assistindo a aula? Curte, compartilha, dá aquela moral. Meu Deus! Era Vargas, eu não tô aqui falando de Era Vargas de maneira aleatória, igual outros lugares falam de conteúdos aleatórios. Era Vargas é edital. Conteúdo construído pelo Gabarita Gel é um conteúdo construído em cima do edital. Então, força, beleza? Vamos lá, que aqui não tem lero-lero não. Aqui tem aula, aqui tem foco, beleza? Vem comigo. Olha só pra gente não perder o fio da meada. É bom que aí a galera vai pegando um cafezinho, uma água e vai se recuperando. Com todos esses, voltando aqui, com todos esses conflitos políticos que emergiam nesses primeiros anos de governo provisório de Getúlio, ele então vai fazer, digamos, um ensaio para o que vier a ser o Estado Novo. Ele vai nomear interventores. A maior parte dos interventores que Getúlio Vargas nomeia são militares, para o lugar dos governadores de estado. Eita, ele nomeia. Ele fala, já que a galera tá me batendo, eu, por meio do decreto-lei, nomeio interventores para os governos estaduais. E pronto. Isso vai gerar uma forte discussão. Pois a ala militar muito conservadora, que estava neste momento, do lado de Getúlio, defendia um Estado forte e centralizador. Então centraliza tudo isso para si, controla, acalma os ânimos, depois a gente vê o que faz. Entretanto, a nomeação de interventores vai ferir vários estados. Porém, um estado em principal vai gritar por uma nova e urgente Constituição. Pois Getúlio Vargas ele assumiu o governo provisório e uma das premissas era convocar logo a Constituição e ele não convocava. Já tinha passado 2 anos e ele não convocava. E quem vai lutar por uma nova Constituição? O Estado de São Paulo, que vai ficar conhecido como Revolução Constitucionalista de 32. Essa Revolução de 32 constitucionalista só acontece no Estado de São Paulo, beleza? Só acontece no Estado de São Paulo. Por vários motivos, gente. São Paulo, primeiro que ele recebeu a nomeação, eles tiraram o governador do Estado de São Paulo e Getúlio nomeou o interventor pernambucano, ou seja, uma pessoa de outra região ligada ao tenentismo, assumiu o Estado de São Paulo.
São Paulo também havia perdido o prestígio da antiga República Velha. Então São Paulo não era mais protagonista na política brasileira. A elite agrária do estado de São Paulo não era mais a elite da República Velha. Agora eram outros momentos. E essa Revolução Constitucionalista de 32 vai estourar em julho de 32, muito importante. Muitos industriais do estado de São Paulo, muitos empresários do estado de São Paulo, muitos até mesmo trabalhadores do estado de São Paulo se organizam e vão tentar uma luta armada, pedindo uma nova Constituição. Mas a Revolução Constitucionalista ela logo cai porque o peso entre tropas do governo e entre tropas de São Paulo é descabido. Então as tropas do governo entram, mata geral. Vale adiantar que dentro desse contexto, um pouco antes do estourar da Revolução Constitucionalista, policiais de Getúlio Vargas, enfim, tropas do governo mata 4 estudantes, o MMDC, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, que aí foi assim, a Revolução Constitucionalista usa eles como símbolo de luta. Mas é importante destacar, gente, que Revolução Constitucionalista merece uma aula só dela. Não é nessa aula aqui que eu vou discutir tudo, mas é importante que a Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo, mesmo aos trancos e barrancos, vai fazer com que Getúlio Vargas, no fim do ano de 1933, convoque uma nova Assembleia Constituinte. Então teve resultado. E aí, ao convocar essa nova Assembleia Constituinte, nós vamos para um outro momento do governo de Getúlio, que vai ser o governo constitucional. Agora é um governo legal, bonitinho, não é mais provisório. Governo constitucional, que vai durar de 1934 a 1937. O governo constitucional começa exatamente com a Constituição de 34. Olha, mais uma Constituição agora no Brasil. Começa com a Constituição de 1934. Só que assim, é meio treta, porque quem participou da Assembleia Constituinte era basicamente os mesmos políticos de sempre. Então, tecnicamente, era uma Constituição que valorizava muito a manutenção de quem já estava no poder, gente. Não vai achando que a grande população participou das discussões dessa Constituição, não. Não vai achando que a Revolução Constitucionalista ia pegar a população, o povão e falar, vem participar. Não. Eram elementos para se criar condições para a manutenção do poder de quem sempre esteve, tá, gente? Isso aí não tem erro. E essa é a Constituição de 34. A Constituição de 34, ela vem aí redigida em seu texto com caráter liberal. Aqui é importante. Um caráter liberal, exatamente um caráter que dava autonomia para cada estado produzir. Ou seja, tudo o que os paulistas queriam. Autonomia para cada estado produzir. Entretanto, ainda assim, ficavam tutelados no Poder Executivo, ficavam tutelados pelo governo federal. Por que ela tem este caráter liberal? Porque quem participa da Constituição, da Constituinte de 33, são muitos políticos do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro, aqueles que mandavam na política café com leite. Percebam como que a história vai e volta, louco isso, né? Mas aqui vem um elemento muito importante para a luta dos trabalhadores, que há muito tempo, desde movimentos operários de 1915, 16 e 17, eles lutam por justiça no trabalho, e aí é nessa Constituição de 34 que vai sair a justiça do trabalho. Amores, importante, a justiça do trabalho não é a mesma coisa que consolidação das leis do trabalho. A CLT vai sair só no Estado Novo, beleza? Toma esse bizu, beleza? Fica louco aí. Entretanto, esse governo constitucional, ele veio num período, mesmo com a justiça do trabalho, mesmo com tudo isso, num período de grandes polarizações e grandes discussões políticas e discussões extremamente radicalizadas. Quando a gente pega a década de 30 no mundo, a gente está falando de movimentos extremamente radicais no continente europeu. A gente está falando de uma guerra. A gente está falando de partidos de ultradireita. Nós estamos falando de partidos extremamente conservadores, autoritários. E é nesse cenário que aqui no Brasil começa também a emergir
partidos de ultra-esquerda, partidos de ultra-direita, ultra nunca é bom, mas partidos bem opostos, que acaba também gerando conflitos e embates políticos no governo constitucional de Getúlio. Dentre esses partidos, eu vou destacar dois, um à direita e um à esquerda, um conservador e um à esquerda, beleza? Primeiro, surge aí, inclusive, recebia apoio de Getúlio, tá? Então, era um partido que, a princípio, recebera apoio de Getúlio, que era a Ação Integralista Brasileira, da liderança de Plínio Salgado. Ação Integralista Brasileira. Partido de direita, gente, partido de discursos fascistas. E do outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, de Luiz Carlos Prestes. Não confunda com Júlio Prestes, tá bom? Luiz Carlos Prestes. Ou seja, as discussões estavam muito acaloradas. E Getúlio só aqui, ó. Isso, continua. Ai, que eu tô aqui. Continua, que a qualquer momento eu passo o foice. Na verdade, Getúlio sempre flertou com atitudes mais centralizadoras. Basta analisar a nomeação de interventores, basta analisar a administração do país por meio de decretos-leis. Então ele precisava de algo para organizar isso. E para acalentar o seu discurso, o seu governo nesse contexto, ele vai propor a Lei de Segurança Nacional. Tomem nota aí, galera. Isso aqui é importante, hein? A Lei de Segurança Nacional foi uma lei que basicamente deixou o Brasil em estado de sítio. Então, aquele momento em que a qualquer hora o governo pode incutir alguma lei, pode incutir alguma perseguição em estado de sítio para dar uma acalmada nessas disputas que estavam. Nessa Lei de Segurança Nacional, grandes mestres, ele vai fechar a sede da Aliança Nacional Libertadora. A sede da Aliança Nacional Libertadora. E isso já começa a mostrar um pouquinho, olha só, então ele está fechando a Aliança Nacional Libertadora para que veio Getúlio. Por isso que falar de Getúlio é muito louco, porque ele concede, ele desenvolve benefícios sociais, mas do outro lado ele vem com discursos ditatoriais, absolutistas, centralizadores. É muito louco isso, né, cara? E Getúlio é pirado demais para nós compreendermos ele. E aí, grandes mestres, em 1937, e aí repara que já é o último ano do governo constitucional, alguns veículos de imprensa muito ligados a Getúlio começam a difundir uma ideia que os comunistas pretendem assumir o comando do país. Lembrando também, a gente estava num contexto aqui, cara, de emergência política no mundo, tá? Que os comunistas pretendem assumir o controle e que tem que tomar cuidado, que essa carta ela existe e que esse plano chama Plano Cohen. Isso aqui é importante, anota, Plano Cohen. Só que, na verdade, gente, era um documento falso, não existia esse documento. Mas isso foi o pretexto perfeito, esse discurso, os comunistas querem assumir o país. Foi o discurso perfeito para que Getúlio Vargas, em 1937, literalmente dissolvesse o Congresso, em rádio. Ele anuncia para toda a população que a partir de agora o Brasil passaria a viver um novo Estado, um Estado novo. É onde a gente entra no último momento do governo de Getúlio. Estado novo, o Estado ditatorial de Getúlio. Um Estado que é marcado por elementos extremamente fascistas, de cultuação ao líder da nação, de cultuação à nação, discursos extremamente autoritários. E aí, o que Getúlio faz? Ele pega aquela Constituição de 34, de caráter liberal, rasga e outorga uma Constituição. Gente, importante, outorgar é diferente de promulgar. Outorgar é eu vou e coloco, não tem discussão. Outorgar é isso, eu vou e coloco. Essa Constituição ela fica conhecida como polaca. Polaca porque ela pega elementos fascistas da Itália, elementos fascistas da Polônia. E aí o Brasil vira e fala, meu Deus,
Getúlio vai, não tem mais papo. Ele vai extinguir partidos, inclusive ele vai extinguir a Aliança, a Ação Integralista Brasileira. Vai extinguir. Ou seja, ele também vai extinguir partidos de ultradireita. Ele também vai extinguir Plínio Salgado. Mas é claro, eu não quero mais discussões no meu governo. Para que não ocorra mais discussões no meu governo, eu extingo partidos. Partido é um grande perigo para quem quer manter discurso fascista tal, no Estado Novo, tá bom, amores? Isso é importante vocês tocarem. Mas, para a grande população, as coisas estavam tudo bem. É meio triste, né? Mas por muitas vezes a maior parte da população fica alheio ao que está acontecendo. Mas fica alheio de maneira proposital. Isso sempre aconteceu na história do Brasil e sempre vai acontecer. Tanto ficou alheio que Getúlio Vargas, ele organizou, e isso é muito importante, porque aqui vai controlar a cultura, aqui vai controlar as expressões artísticas, aqui vai controlar jornais que poderiam fazer oposição ao governo do Estado Novo. Ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda. Departamento de Imprensa e Propaganda. Acho que o nome já constrói. Então é um departamento onde vai fazer imprensa e propaganda para o governo. É meio óbvio, gente, mas eu acho que é a explicação mais objetiva. Então, é um grupo de funcionários do governo que tem a função de construir propaganda para o governo. Então, gente, tanto que nessa departamento de imprensa e propaganda começa a acender aquele discurso populista, o líder carismático. Cara, você pega, por exemplo, imagens da DIP, não Deep Web, imagens da DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda. Cara, você vê Getúlio abraçado com as crianças, você vê Getúlio ajudando os pobres, você vê Getúlio como pai dos pobres. Olha que lindo. A população recebia isso, e aí a população vai acreditar naquilo que vê. Se o acesso à informação hoje ainda é um acesso excluso, se o acesso à informação hoje ainda é extremamente desigual, imagina na década de 30, amores. Mas, dentro disso, mesmo com toda essa propaganda, os trabalhadores vão ter um grande avanço. Os trabalhadores nos espaços urbanos, é melhor. Vão ter um grande avanço. E sabe qual vai ser o avanço? A consolidação das leis do trabalho, que junto com a Justiça do Trabalho, que fora pensado no governo constitucional, e agora, no Estado Novo, vem a consolidação das leis do trabalho, que é aquele apanhado de leis trabalhistas, que é onde sai a carteira de trabalho, ou seja, elementos de segurança para o trabalhador. Então, final de semana, salário mínimo, férias, licença, enfim, os direitos trabalhistas que vocês bem conhecem. Isso sai junto, posteriormente, à Justiça do Trabalho. Por isso que é essa ascensão populista. Mas, para quem acompanhou aulas de movimentos de resistência à ditadura, vamos só voltar um pouquinho no período, que a CLT foi uma maneira encontrada de Getúlio para acalmar movimentos sindicais dentro das cidades. Porque, gente, movimento operário dentro da cidade, em cidades que estavam em pleno crescimento e onde a maior parte da população era operário, isso gera uma tensão social muito grande. Então, como que você faz para acalmar? Dá alguns benefícios sociais e institui algumas leis. Então, foi uma sacada de mestre, não que isso seja ruim. Isso que foi excelente, deu segurança para o trabalhador. É muito importante destacar que durante o governo de Vargas vai acontecer uma urbanização no país frenética. O Brasil começa a mudar a sua organização política de um país agrário exportador para um país urbano industrial. E isso resultante da consolidação de grandes indústrias de base. Getúlio começa a desenvolver grandes indústrias de base. A economia do governo de Getúlio chega a ascender 11%. É muita coisa. A gente não está lutando aí para um crescimento de 1%, 2%. O governo de Getúlio chega a ascender 11%. Então, há um grande crescimento industrial neste período.
Por isso que entender Getúlio você tem que transitar por vários lugares. Não dá para você virar e falar eu sou contra Getúlio, não dá para você virar e falar eu sou a favor de Getúlio. Você tem que analisar qual contexto histórico você está propondo. Entendeu? Isso é muito importante, grandes mestres. Para além disso tudo, também, olha só como é muito importante. Ele vai consolidar então as indústrias de base. Então nós vamos ter aí o Conselho Nacional do Petróleo. É esse Conselho Nacional do Petróleo que lá no segundo governo de Vargas, já na década de 50, vai dar origem à Petrobras. A Petrobras só surge ali na década de 50. É aqui que vai ser a Companhia Siderúrgica Nacional. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai consolidar uma ideia de identidade também da nação. Muito importante que Getúlio Vargas, ele teve ligações perigosas. Ligações perigosas muito ligadas ao fascismo. E isso vai gerar conflitos sociais aqui dentro do Brasil. Por quê? Olha só, grandes mestres. Getúlio mandou combatentes lá na Europa durante a Segunda Guerra Mundial para lutar contra as ditaduras nazista e a ditadura fascista. Os pracinhas brasileiros mandou. Só que lá ele lutava contra a ditadura. E aqui no Brasil, o que ele fazia? Ditadura. Isso gerava tensões sociais. E era um prato cheio para muitos ainda, dados os conflitos políticos, muitos da oligarquia, tentar derrubar Getúlio. E a pressão começa a ser tão grande, uma vez que mesmo com a dissolução do Congresso em Estado Novo, a estrutura política do país ainda, na sua grande maioria, era montada pelas antigas elites oligárquicas. Começam a pressionar. Uma parte da população sai às ruas falando queremos Getúlio, que é um movimento conhecido como queremismo. No entanto, Getúlio não aguenta o tranco. E aí a União Democrática Nacional, partido de oposição a Getúlio, vai destituir Getúlio Vargas do cargo, e aí o Eurico Gaspar Dutra assume o rolê, dando fim à Era Vargas. É claro que deu uma acelerada aqui no processo final do Estado Novo para não deixar essa aula tão cansativa. Galera, muito importante agora, segura, não vai saindo não, não vai saindo não. Aqui só estão os 20%, só os 20% que vão ser aprovados. Amanhã tem mais uma aula, quinta-feira tem aula do professor Silver, lindos. E na quinta-feira vai vir o PDF da salvação. Eu acho que não tem melhor nome deste PDF. Cara, é um material de geografia e de história totalmente construído em cima do edital da PMPR. Mas assim, gente, totalmente construído. Não tem papo, não tem rolê. É um PDF com conexões, com imagens, com simulado e gabarito comentado, tudo para garantir a sua aprovação. Nós, do Gabarito EGEL, eu, professor Silvestre, professor Jean, não brincamos em serviço. Beleza? E para quem ainda não conhece a plataforma, vai lá, www.gabaritoegelconcursos.com.br. Você vai pagar uma fortuna. O curso ele sai por 12 vezes de R$ 7,50. 12 vezes de R$ 7,50. Meu, não dá, né? R$ 7,50, gente. É um trabalho completo para garantir a sua aprovação. Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. E como eu sempre falo, até a próxima aula.